Olá, aqui é o professor Marcelo e é um prazer estar falando com você. Primeiro quero te dar as boas-vindas por estar participando do nosso curso de endereçamento IP. Nesse curso você vai aprender como dividir uma rede IP em sub-redes, ok? Para participar desse curso existe um pré-requisito, você já tem que saber o que é uma rede IP, o que são classes, classe A, classe B, classe C, o básico de binário também para endereçamento IP. Se você ainda não sabe isso, você não sabe o que é o endereço IP, para que ele é utilizado, as classes, aqui embaixo você consegue ver um link onde você vai poder se matricular num outro curso mais básico que é pré-requisito para esse curso aqui, ok? Agora, se você já tem essa base, então seja bem-vindo. Nesse curso nós vamos ter 4 aulas, onde nessas 4 aulas você vai aprender a nossa metodologia Ninja, que é uma metodologia que a gente desenvolveu e ensina para os nossos alunos que participam dos nossos cursos, e agora você também é nosso aluno, vai aprender a como calcular sub-rede de uma maneira bem simples, de uma maneira objetiva, focada, para você não perder questão, seja numa prova de certificação, ou então na tua faculdade, ou numa prova de concurso público. Então, nessas 4 aulas, você vai aprender o conceito de sub-rede. Na primeira aula, essa aula que a gente está aqui tendo agora, então daqui a pouco a gente começa com a matéria. Na segunda aula eu vou te ensinar a nossa metodologia passo a passo, como você utiliza a metodologia, a folha de rascunho, o que você precisa saber. Na terceira aula a gente vai começar a ver como aplicar essa metodologia. Então, lógico, eu vou te ensinar uma metodologia e você vai aprender a aplicar essa metodologia. Então, na terceira aula, a gente vai aprender a analisar um IP, uma metodologia. E na quarta aula, nós vamos ver como é que você pode fazer um projeto de IP utilizando essa metodologia. Além disso, você também vai aprender como resolver exercícios que pedem dados para resolver um outro exercício utilizando a nossa metodologia. Então, vou parar de blá blá blá, é lógico, né? Daqui a pouco você vai parar de me ver e você vai começar a me ver falar com a tela do computador, que eu vou apresentar para você os conceitos básicos da aula 1. Muito obrigado e no final de cada aula eu dou algumas dicas muito importantes para você poder otimizar mais o processo. Então assista a aula completa e no final da aula ouça as minhas dicas, ok? Muito obrigado e boa aula! Iniciando a conversa, né? As redes IPs no início eram divididas em classes. As classes existem até hoje, né? A gente tem a classe A, endereços da classe B, endereços de classe C. Ainda tem a classe D e E, só que a classe D e E não são utilizadas, né, para endereçar hosts para se comunicar na internet. Então, basicamente, a gente tem, né, 126 redes de classe A, 16.384 B, 2 milhões e lá vai pedrada de redes classe C. A classe A, cada uma tem 16 milhões de hosts. A classe B, cada rede tem 65 mil hosts. E a C, 254 hosts. Quer dizer o quê? Uma rede classe A 3000, eu posso ter 16 milhões de máquinas, 16 milhões e um pouquinho mais de máquinas que eu posso endereçar com essa rede IP. Classe B, eu tenho 65.384 redes com 65 mil e mais um pouquinho de hosts, ok? Então, o que é uma rede IP? Basicamente, a gente tem um monte de número aqui, né? Eles começam de 0000, aí vão crescendo 0001, 0002 e assim vai até chegar lá no final, que é o último número, que é o 255, 255, 255, 255, que é o que a gente chama também de endereço de broadcast. Deixa eu apagar aqui um pouco. As redes IPs divididas em classes simplesmente é uma divisão do conjunto desses números, né? Que um monte de número um embaixo do outro não significa nada. A gente tem que dividir esses endereços para que eles possam ser utilizados nas empresas, nas universidades. E como é que eu vou saber onde começa um endereço de uma empresa e onde termina? É dividindo ele, né? A divisão em classe fez essa divisão fixa, rígida que a gente tem aqui, né? Eu não tenho como mexer nisso. Então,
O que é uma subrede? O que é fazer divisão em subrede? É pegar uma rede dessa aqui específica, por exemplo, a rede classe B 150, 0, 0, 0, e dividir em subredes. Eu usar esses hosts que ela tem aqui, ó, que vai de 1 até 254, de 150.0.0.0.1, 0.0.2, até 150.0.255.254, e eu vou quebrar isso aqui, ó, em pedacinhos. Isso é fazer subrede, tá? Então é mais ou menos como uma pizza. A gente tem uma pizza, eu posso comer ela inteira, não porque eu sou gordinho, né? Vão ficar falando, mas o cara é fominha, vai comer a pizza inteira. Eu poderia comer a pizza inteira. Ou então a gente pode fatiar. Fatiar a pizza é a nossa subrede aqui, tá? Então se a gente for ver aqui, ó, o que é fatiar essa pizza? É emprestar bit que era feito para host, para transformar ele em subrede. Então se eu pegar um bit de host e para transformar ele em subrede, eu tenho uma pizza com 2 fatias. Então a cada bit que eu empresto, eu quebro a minha pizza, eu quebro a minha rede em 2 elevado a n fatias. Porque a gente está trabalhando com o quê? A gente está trabalhando com binário, né? Então se eu emprestar 2 bits, ó, eu quebrei essa pizza em 4. Se a gente agora emprestar 3 bits, eu quebrei essa fatia em 8. 4 bits em 16. 5 bits em 32 e assim vai, tá? Então aqui, ó, por exemplo, se a gente pegar uma rede classe C, ela tem dos hosts ponto 1 até ponto 254. Somente o último octeto é usado para hosts. Os 3 primeiros, eles são de rede, então eles não variam. Então aqui, ó, eu tenho o primeiro endereço que é o final 0 e o último que é o final 255. Isso aqui é o range inteiro. Agora, o que eu estou fazendo? Agora eu estou fazendo o seguinte, quando eu faço subrede, eu tenho agora uma rede que começa no 0 e termina no 127. E eu tenho uma rede que começa no 128 e termina no 255. Opa, eu quebrei em 2. Então eu tenho a rede x, 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 0. E eu tenho aqui a rede x, 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 128. Onde esse cara aqui, ó, vai de 1 até 127, né? De xxx 1, 2, 3, 4, 5 até o 127, onde o 127 é o broadcast. E esse outro aqui, ó, começa no 128, 129, vai até o 255. 128 é o endereço de rede e 129 até 254 são os hosts que eu tenho aqui, que eu posso endereçar as máquinas, e o 255 é o broadcast dessa subrede. Agora vamos fazer um exemplo onde a gente vai dividir a nossa pizza usando 2 bits. Quer dizer o quê? A gente vai fazer 4 fatias, né? Lembra lá que a cada bit que a gente empresta, a gente divide em 2 elevado a n. Então, 2 elevado à segunda vai dar 4 fatias. Sempre aqui, ó, os endereços IPs, quando a gente pega uma classe C, que é o exemplo que a gente está fazendo, né, um octeto só, ele começa em 0 e vai até 255. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui, porque eu não gostei. Esse cara aqui, vou pegar o vermelhinho aqui, ó. Então ele começa em 0 e vai até 255. Como a gente dividiu esses 256 endereços, né, de 4 em 4, a gente vai ter 256 divididos por 4 vão dar 64. Então eles vão estar sendo, as nossas fatias da nossa pizza vão estar divididas entre 64 e 64 endereços. Então a primeira subrede que eu tenho vai de 0 até 63. A segunda começa em 64 e vai até 127. A terceira começa em 128 e vai até 191.
A última, que é a quarta, vai de 192 até 255, sendo que sempre o primeiro endereço é o endereço de rede, o último é o broadcast, vou colocar aqui a bcast, vocês sabem que é o broadcast. Aí aqui eu tenho mais uma subrede, a 64, o broadcast dela é 127. A terceira subrede é 128, o broadcast dela é 191. Depois a gente tem a subrede 192, que tem o broadcast 255. Então aqui eu posso endereçar meus computadores de 1 até 62. Nessa segunda subrede de 65 até 126. Aqui de 129 até 190. E na última subrede, na quarta, de 193 até 254. Então, essas são as subredes que eu tenho quando a gente empresta 2 bits. E aqui é a mesma coisa, com 8 fatias. Ó. Esse cara aqui ó, começa na subrede 0, vai até 31, depois tem uma subrede que começa em 32, vai até 63, ó, eu estou olhando aqui ó, do ladinho o número das subredes, tá? Começa aqui em 64, vai até 95, 96 até 127, bababá, até chegar no 255. Então eu peguei aquela minha subrede e dividi ela em 8 quando eu emprestei 3 bits, ok? E isso eu vou fazer de acordo com a minha necessidade. Ah, minha rede tem 8 setores. Eu posso pegar, então, 3 bits de subrede para dividir ela em 8 setores de X hosts, que depois a gente vai ver como é que a gente calcula quantos hosts tem cada subrede, tá? Mas então, basicamente é isso. Se a gente tem uma rede, aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Então veja que, da maneira convencional, vamos apagar aqui, da maneira convencional ela é muito travada, né? Ah, eu tenho 126 redes classe A, cada uma com 16 milhões de hosts. Que empresa tem tantos hosts assim, né? Ou então eu tenho 16 mil redes classe B, cada uma com 65 mil hosts. Eu tenho que acomodar isso melhor. Eu sou um service provider, eu montei um provedor de internet e eu recebo uma classe B. Eu vou ter que distribuir isso para os meus clientes, né? A gente vai ter que quebrar. Então, o quebrar é fazer subredes, tá? Quando a gente quebra usando várias máscaras, a gente chama de VLSM, Variable Length Subnet Mask. Eu faço subredes com comprimento de máscara variável. Então, galera, como eu prometi, eu vou deixar aqui 3 dicas nesse primeiro vídeo, tá? A primeira dica é a seguinte: os números da subrede são sempre os mesmos. Quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, olha aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó, e anotar para te mostrar uma coisa muito, muito legal. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu dividi emprestando 1 bit, né? Opa. Quando eu dividi emprestando apenas 1 bit, eu tenho 2 subredes, a 0 e a 128. Então, se um cara pegar uma subrede que ele emprestou 1 bit só e falar que ela começou no 64, tá errado. Não existe isso. Quando eu empresto 2 bits, que eu divido a minha rede em 4 subredes, eu vou ter o 0, 64, 128, 192. Ah, eu não posso começar uma subrede com 2 bits emprestados em 32? Não pode. Não pode. Ela só começa em 0, 64, 128, 192. Mesma coisa para qualquer coisa. Aqui, ó, quando eu emprestei 3 bits, a gente dividiu a subrede aqui em 8, ela vai ter a subnet 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Ah, mas eu não poderia ter uma subnet começando em 48 com 3 bits? Não, você não pode ter. Então esses números são sempre os mesmos. Você não tem como inventar alguma coisa. Segunda dica é o seguinte: endereço de rede é par. Quando eu empresto 2 bits, eu tenho a rede que tem o final 0 e o final 128. Aqui, 064, 128, 192. Se um cara colocar um exercício para você, por exemplo, que manda você reconhecer endereços, e ele dá um endereço com final 193 e pergunta quais são redes, cara, já descarta de cara esse 193.
ele não é rede. E por último, broadcast sempre é ímpar. Por quê? Broadcast é um a menos que a rede. Então eu tenho aqui um broadcast da Subnet 0, por exemplo, aqui, ó, ele é o 63. O broadcast da 64 é o 127. O broadcast da 128 é o 191 e o broadcast da 192 é o 255. Então eles sempre são ímpares. Porque se ele é um a menos que o endereço de rede, e o endereço de rede é par, é claro que ele vai ser ímpar. Então se um dia um cara colocar um exercício numa prova para você, num concurso público, na tua prova da faculdade, numa prova de certificação, reconheça abaixo quais são os endereços de broadcast das redes, sei lá o quê. Cara, tudo quanto é endereço par, você descarta. Mesma coisa da dica 2. O cara colocou, quais dos endereços abaixo, dando a máscara tal, são endereços de rede, endereços de subrede. Descarta tudo o que é ímpar. O que for ímpar, você joga fora, ok? Então essas 3 dicas são muito legais e ajudam a gente a acelerar na resolução das questões. Galera, por aqui a gente termina a aula 1. Na aula 2, a gente vai ver realmente o que é a metodologia ninja de cálculo de subredes, que é uma metodologia que não é o que eu mostrei da pizza, que é uma coisa muito legal. É lógico que os conceitos que a gente viu hoje aqui a gente vai acabar aplicando, mas é uma metodologia muito legal, onde você usa uma folha de rascunho muito simples que você pode fazer. Você vai ver que você consegue fazer rapidinho e você vai conseguir matar a pau nos exercícios que envolvem subrede, ou então no teu dia a dia, para você fazer projeto, para você entender tua rede, ok? E se você quiser, você pode acessar o curso completo. Esse aqui é só a primeira aula de 4 aulas. Você pode acessar clicando aqui ou no link que está embaixo na descrição do vídeo. Depois, se você já tem cadastro no nosso site, é só fazer o login, ou então você pode criar a tua conta, é bem simples, não pede nada complicado. Aí pronto, você vai ser redirecionado para o TechNote, onde tem esse curso, e é só você estudar. Se você tiver alguma dúvida ainda, quando você entrar no nosso portal do aluno, quando você clicar e entrar lá no TechNote, você vai ver que do lado esquerdo, o primeiro link está escrito Comece Aqui. É só você clicar naquele link que tem alguns vídeos onde eu explico tudo o que você tem que fazer para estudar, para ativar teus cursos, nesse caso, estudar o teu TechNote, e também eu explico como você acessar todos os recursos do nosso portal. Então, eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula e que você se cadastre no nosso portal para terminar esse curso, ok? Muito obrigado e até uma próxima.